Na lição deste trimestre, estaremos estudando sobre a grande comissão, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. No silêncio da noite, quando as estrelas cintilam como mensageiras celestiais, é difícil não refletir sobre a grandiosidade da criação divina. Nos versos de Isaías 42, de 5 a 7, ecoam em nossos corações, lembrando-nos da nossa vocação como servos e testemunhas de Deus deste mundo. Somos chamados a ser a luz nas trevas, a esperança no desespero e a graça em meio à adversidade. Lembro-me das palavras de Jesus em João 4, versículo 42, quando ele se revelou como Salvador do mundo. Ele é a encarnação do amor e da redenção, e a sua obra transcende as fronteiras de Israel, cumprindo as profecias de Isaías 45, versículos 6 e 22, Isaías 49, versículo 6, Isaías 52, versículo 10. Ele trouxe a esperança não a uma nação, mas a todas as nações. No Antigo Testamento, vemos exemplos marcantes de Deus buscando indivíduos e nações, mesmo aqueles considerados estrangeiros. A história do profeta Elias, em 1 Reis 17, versículos 8 e 9, versículos 23 e 24, demonstra como Deus não está limitado por fronteiras geográficas ou barreiras culturais em sua busca por aqueles que estavam perdidos. Tal como o profeta Jonas foi enviado a nações gentias em desobediência à vontade de Deus, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, somos lembrados de que Deus é o Deus de todas as nações. A missão no Antigo Testamento pode não ter sido revelada de forma explícita, mas as sementes dessa missão estavam profundamente enraizadas na história de Israel e nas promessas de Deus. No Novo Testamento, essas sementes floresceram na mensagem de Jesus, que ordenou que seus discípulos fossem às nações e fizessem discípulos de todos os povos, Mateus 28, 19. Portanto, ao estudar o Antigo Testamento, podemos vislumbrar a missão global de Deus e compreender que desde o início ele tinha um plano para a salvação de todas as nações por meio da nação de Israel. E assim como herdeiros dessa missão, somos chamados a continuar a obra de proclamar o evangelho a todas as nações, sabendo que o amor de Deus não tem fronteiras. Número 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Israel, a nação escolhida por Deus, foi moldada com um propósito grandioso e missionário, que ressoa ao longo das páginas das Escrituras. O plano divino estabelecido desde os tempos antigos, como revelado a Abraão em Gênesis 12:3, era que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Esse plano não era algo meramente periférico, mas uma parte essencial da revelação divina. A nação de Israel foi marcada por desvios e ilustra tanto a habilidade humana quanto a fidelidade de Deus. Eles se perderam nas religiões pagãs dos povos vizinhos e muitas vezes negligenciaram a sua vocação de serem testemunhas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Antigo Testamento, repleto de narrativas de desobediência, idolatria e pecados morais, atesta essa realidade, conforme Ezequiel 22, de 1 a 5. Entretanto, em meio a todas as falhas, Israel não deixou de ser uma bênção para as outras nações. Eles preservaram o Antigo Testamento e, através da tradução grega das Escrituras, a Septuaginta, tornaram a palavra de Deus acessível a um público mais amplo. O propósito missionário de Israel não foi perdido, apesar de seus tropeços. Nesse contexto, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, emerge como o cumprimento das profecias divinas. Sua vinda, como destacado em João 4:42, transcendeu as fronteiras de Israel para trazer a esperança da redenção a todas as nações. Ele é a palavra encarnada, a expressão do amor de Deus a toda a humanidade. A força moral e religiosa da religião nacional de Israel se baseia nas promessas divinas, incondicionais e na convicção inabalável de que Deus é fiel às suas promessas, que são eternas. O povo de Israel foi chamado a manter essa fé, revelando a relação profunda entre Deus e Israel como uma aliança inquebrável. Deus permaneceu como Deus da promessa de Israel, e Israel permaneceu como o povo de Deus. Esse compromisso profundo, fundado nas promessas divinas, conferiu a Israel a responsabilidade de ser uma luz para as nações. Eles eram chamados a ser um farol de verdade e fé, independentemente das circunstâncias, críticas ou perigos. A relação única entre Deus e Israel, centrada nas promessas, é um lembrete de que a missão de Israel, apesar de suas lutas, era um elemento central no plano divino de redenção para toda a humanidade. Como herdeiros espirituais desse chamado missionário, somos desafiados a continuar a obra de proclamar o Evangelho, lembrando que, assim como Deus permanece fiel às suas promessas, também devemos permanecer fiéis à nossa missão de ser testemunhas de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente da luz do Evangelho. Número 2. O amor de Deus para com outras nações. À medida que exploramos o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento, somos lembrados de que seu amor transcende as fronteiras geográficas e étnicas.
étnicas, abraçando a humanidade em sua totalidade. Um renomado erudito e missiólogo apontou a atenção de Deus para todas as nações. E podemos encontrar evidências dessa preocupação em várias partes das Escrituras, como nos capítulos 40 a 55 de Isaías, na história do profeta Elias, em Sarepta, e no relato do profeta Jonas. No livro do profeta Isaías, encontramos profecias da restauração que incluem a redenção das nações, conforme Isaías 45, versículos 6 e 2, 49, versículo 6, e Isaías 52, versículo 10. A história da viúva de Sarepta, que acolheu o profeta Elias em sua casa durante o período da grande escassez, é um exemplo poderoso do amor e providência de Deus. Em meio à adversidade, a fé da viúva foi recompensada com um milagre notável, a multiplicação da farinha e do azeite, garantindo alimento para ela e seu filho. Além disso, quando seu filho morreu, Elias intercedeu a Deus e trouxe a criança de volta à vida. O testemunho da viúva foi claro: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Deus se tornou conhecido de uma estrangeira por meio desse encontro. Jonas, por sua vez, foi chamado a uma missão notável em Nínive, a capital da Síria, uma nação conhecida por sua perversidade. Jonas, embora inicialmente relutante, obedeceu ao chamado divino de advertir os ninivitas sobre o juízo iminente. O livro de Jonas ressalta a misericórdia de Deus para com todos os homens, conforme Jonas, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e capítulo 4, versículo de 4 a 11. Quando a cidade respondeu com arrependimento e humildade, evitando o juízo divino, Jonas ficou indignado. Contudo, Deus o lembrou da sua compaixão por toda a humanidade. Assim, à medida que consideramos essas histórias notáveis, somos lembrados do amor incondicional de Deus por todas as nações. Seu plano de redenção sempre foi global, abrangendo todas as pessoas, independentemente de sua origem ou condição. Como cristãos, somos chamados a seguir esse exemplo divino, compartilhando o amor e a misericórdia de Deus com o mundo, proclamando o evangelho a todas as nações e demonstrando sua graça a todos que cruzam nosso caminho, que possamos ser portadores desse amor a todos, assim como Deus sempre desejou. Número 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. No coração do Antigo Testamento encontramos as alianças de Deus com a humanidade, que desempenham um papel crucial na revelação de sua vontade e plano para a redenção de toda a criação. Com a queda do homem, a humanidade ficou subjugada ao pecado, respondendo à comunhão original com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Romanos 8, versículo 20. No entanto, em sua infinita graça, Deus estabeleceu alianças para restaurar essa comunhão perdida e manifestar sua glória entre as nações. Duas categorias de alianças emergem nas Escrituras: alianças incondicionais e condicionais. As alianças incondicionais refletem a disposição soberana de Deus, em que Ele estabelece um contrato unilateral e declarativo com a humanidade, prometendo bênçãos independentemente do mérito humano, conforme Gênesis 12, versículo 1 a 4. Por meio da aliança incondicional com Abraão, Deus estabeleceu a base para a sua obra redentora, que abençoaria todas as nações. Por outro lado, as alianças incondicionais são contratos mútuos, estabelecendo termos específicos e requisitos a serem cumpridos pelas partes envolvidas. A aliança condicional é ilustrada nas Escrituras, especificamente no livro de Deuteronômio 28, onde Deus promete bênçãos sobre a condição de obediência e ameaça punições em caso de desobediência. Essas alianças exigem obediência perfeita, algo que a humanidade não pode cumprir por si só. O ápice das alianças de Deus com a humanidade é exemplificado na aliança davídica, que tem implicações globais. Por meio dessa aliança, Deus comprometeu-se com o rei Davi, resultando na vinda do Salvador, Jesus Cristo, ao mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. As alianças estabelecidas por Deus têm um propósito profundo: tornar sua glória conhecida entre as nações. Por meio de sua fidelidade a essas alianças, Deus desejava que as nações reconhecessem os benefícios de servir ao único Deus verdadeiro. No futuro, por meio do Redentor prometido, Cristo, Deus estenderia um convite a todas as nações para aceitar essa promessa e se unir à comunidade da fé. Essas alianças têm, assim, uma ênfase missionária, que aponta para o plano de Deus de redimir toda a humanidade através de Jesus. Portanto, as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento são testemunho do seu amor, fidelidade e desejo de reconciliação, abrindo as portas para a redenção de todas as nações por meio de Jesus, o Salvador prometido e a encarnação viva do amor de Deus. Na jornada através das páginas do Antigo Testamento, desvendamos a profunda intenção de Deus de abençoar e redimir toda a humanidade. Sua visão transcende fronteiras e etnias, buscando revelar sua glória a todos os povos. Israel, como nação escolhida, não era destinada a guardar essa mensagem de salvação exclusivamente para si, mas sim compartilhá-la com o mundo. Os profetas, em suas advertências e chamados à missão, ecoavam o mandamento divino de proclamar a glória de Deus entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Salmo 96, versículo 3. Essa mensagem
mensagem ressoa como uma sinfonia harmoniosa ao longo do Antigo Testamento, ecoando os propósitos eternos de Deus para a redenção da humanidade. Israel, apesar de suas falhas, desempenhou um papel fundamental na revelação do plano divino, no plano divino de salvação, preparando o terreno para a vinda do Salvador, Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo para trazer a redenção a todos. À medida que encerramos esta reflexão, é imperativo reconhecer a continuidade desses princípios no Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento estão intrinsecamente entrelaçados, com a missão de proclamar o Evangelho a todas as nações, sendo um fio condutor. A lição que emerge é clara. O coração de Deus sempre almejou a redenção universal, e sua missão é uma chamada a todos nós. Na próxima lição, examinaremos as missões no contexto do Novo Testamento, onde a mensagem da salvação atinge seu ápice na pessoa de Jesus Cristo e na comissão dada a seus seguidores de levar essa mensagem a todos os cantos da terra. A transição do Antigo para o Novo Testamento revela um Deus que nunca mudou em seu amor pela humanidade, e somos chamados a participar ativamente de sua missão contínua de redenção. Assim, nossa jornada segue adiante, com a esperança de cumprir o chamado divino de levar a luz do Evangelho a todos os cantos da terra, compartilhando as maravilhas do amor de Deus com a humanidade, cumprindo a missão que foi delineada desde os tempos antigos e ecoa eternamente. Tenha uma boa aula e Deus abençoe.